Bem, pessoal, hoje vamos fazer uma aulinha especial para vocês. Vamos fazer uma revisão bem interessante sobre os focos de ausculta cardíaca. Então vamos a eles. Se a gente analisar aqui o gráfico que a gente apresenta para vocês, nós vamos ter os 4 focos de ausculta cardíaca. Então vamos a eles. Aqui na parte superior, aqui onde eu estou chamando de 1, nós temos o foco aórtico. Ainda na parte superior, do lado esquerdo, nós temos o foco pulmonar. Na parte inferior, já na transição do tórax para o abdômen, nós temos aqui 2 focos paralelos que localizam-se do lado esquerdo do nosso tórax. O primeiro foco, que eu vou chamar aqui de 3, é o foco tricúspide, e o outro foco paralelo, que eu vou chamar de 4, é o foco mitral ou foco bicúspide. Então, o que você precisa saber? Primeiro, se você posicionar o estetoscópio no foco 3, tricúspide, ou no foco 4, mitral, você vai identificar a primeira bulha cardíaca, que a gente vai representar pelo TUM. É aquela bulha mais forte, é aquela bulha mais audível. E o que essa bulha representa? Essa bulha representa, na prática, que houve o fechamento dessas 2 válvulas, exatamente após a passagem do sangue. Então, o que você vai deduzir? Que toda vez que a gente tem a formação da primeira bulha numa ausculta cardíaca, a gente vai ter exatamente o som produzido pelo fechamento dessas 2 válvulas, exatamente porque, fisiologicamente, as válvulas elas apresentam 2 funções. A primeira função é a permitir o fluxo, ou seja, a passagem do sangue, e aqui no caso específico, estamos falando de válvulas atrioventriculares, portanto, elas vão permitir o fluxo de sangue dos átrios para os ventrículos respectivos, e automaticamente, quando esse sangue passa, essas válvulas elas vão fechar-se exatamente para impedir a possibilidade do refluxo. Então, esse fechamento valvar aqui do foco tricúspide, do foco mitral, ou seja, na válvula tricúspide e da válvula mitral, que são as chamadas atrioventriculares, elas vão gerar o primeiro som, a primeira bulha, o TUM. Aí vocês não podem esquecer, porque isso é muito simples, não vai dar para errar em nenhuma avaliação. Professor, mas eu tenho a segunda bulha. Tem, e a segunda bulha vai ficar aqui, ó, direcionada para o foco aórtico e para o foco pulmonar. Então você vai aplicar aqui raciocínio, o mesmo. O foco aórtico, ele está relacionado à válvula aórtica. Ou seja, é aquela válvula que vai permitir o fluxo de sangue que vem do ventrículo esquerdo para a artéria aorta e desta para o nosso corpo. É aquele sangue oxigenado, é aquele sangue arterial que a gente chama de débito cardíaco. Mas eu tenho aqui no foco 2 o foco pulmonar. E esse foco pulmonar está associado a quê, professor? Está associado à válvula pulmonar, que por sua vez, no primeiro momento, ela vai permitir o quê? O fluxo de sangue do ventrículo direito, passando pela válvula pulmonar, para a artéria pulmonar, até chegar aos pulmões. Pois muito bem. Da mesma forma que nas válvulas atrioventriculares, nas válvulas semilunares, toda vez que o sangue passar, elas vão se fechar. Então, o fechamento dessas 2 válvulas ou válvulas, a aórtica e a pulmonar, vão gerar um impacto na ausculta cardíaca, porque você vai ter aí a segunda bulha, aquela bulha que nós representamos pelo TAR. Então, pessoal, não tem erro. Na dúvida, você vai reassistir esse vídeo e você vai fixar esses conteúdos e é só concentração e acertar na nossa avaliação. O que a gente pede para vocês? Façam a inscrição no nosso canal, deixe lá o like, vamos dar força lá para o nosso professor, amigo, para a gente poder estar tendo a capacidade de dilatar mais o nosso espaço e trazer mais vídeos importantes para vocês. Um abraço.